A porta que nunca devia ser aberta. Você já teve aquele sonho tão real que, ao acordar, ficou na dúvida se era mesmo apenas um sonho? Foi exatamente isso que aconteceu com Marcos. Mas o que ele não sabia era que aquela porta misteriosa que aparecia em seus pesadelos tinha algo muito mais sombrio por trás. Marcos, um jovem arquiteto, começou a ter sonhos recorrentes com um longo corredor escuro. No fim dele, havia uma porta trancada, velha, com marcas de arranhões e um som baixo de vozes vindo do outro lado. Toda vez que ele tentava se aproximar, o ar ficava pesado e uma sensação de pavor o fazia recuar. No início, ele achou que era apenas estresse do trabalho, mas os sonhos começaram a ficar mais intensos. Em um deles, ele percebeu que havia algo escrito na porta: "Não abra". Porém, as vozes, cada vez mais claras, pediam: "Abra, liberte-nos". Marcos passou a evitar dormir, mas o cansaço o dominava. E quando dormia, os pesadelos voltavam mais vivos do que nunca. Ele começou a ouvir as mesmas vozes, até mesmo quando estava acordado, e a porta agora parecia aparecer em sua mente a qualquer momento. Em uma noite particularmente fria, Marcos teve o sonho mais real até então. Ele estava novamente no corredor, mas dessa vez ele não conseguia parar. Seus pés o levavam diretamente para a porta, mesmo contra sua vontade. As vozes agora não eram mais súplicas, eram gritos estridentes e sombrios. Quando ele tocou na maçaneta, sentiu algo gelado subir pelo braço. A porta abriu lentamente, e ele viu algo que não era deste mundo. Uma versão distorcida dele mesmo, com olhos vazios e um sorriso macabro, pronto para sair. Nesse momento, Marcos acordou, mas algo estava errado. O quarto estava frio, e no canto escuro, a porta do sonho estava lá, completamente real. E dela, a figura saiu, se aproximando enquanto ele estava paralisado de medo. No dia seguinte, Marcos foi encontrado em seu apartamento. A polícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento, mas todos os espelhos e janelas estavam quebrados. A única pista era uma mensagem escrita com letras trêmulas na parede: "Nunca abra". Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas há relatos de que, à noite, as pessoas que passam perto do prédio ouvem sussurros que ecoam nos corredores, como se alguém ainda estivesse tentando avisar: "Não abra". O relógio da meia-noite. Você acredita que objetos podem guardar algo sobrenatural? Clara nunca acreditou nessas histórias, até herdar um antigo relógio de parede que parecia ter vida própria. O que começou como pequenos acontecimentos estranhos, logo se tornou seu maior pesadelo. Clara, uma jovem professora, recebeu como herança da avó um relógio de parede muito antigo. Era uma peça pesada, com entalhes detalhados e um pêndulo que parecia hipnotizar quem olhasse por muito tempo. O relógio não funcionava há anos, mas Clara o colocou na sala de sua casa, mais por memória afetiva do que por funcionalidade. Na primeira noite após colocar o relógio na parede, algo estranho aconteceu. À meia-noite em ponto, o som do pêndulo ecoou pela casa. Tique, taque, tique, taque. O relógio, que estava quebrado, parecia ter voltado à vida por conta própria. Clara achou que estava imaginando coisas, mas isso se repetiu nas noites seguintes, sempre à meia-noite. Aos poucos, outros eventos começaram a acontecer. Clara acordava no meio da noite e sentia que não estava sozinha. Passos ecoavam no corredor, mas ao investigar, ela não encontrava nada. Certo dia, decidiu tirar o relógio da parede para inspecioná-lo. Atrás dele, encontrou algo assustador: a palavra meia-noite. Estava arranhada na madeira, como se alguém a tivesse marcado com unhas. Clara começou a perceber que o relógio não era apenas um objeto inofensivo. Sempre que ele soava à meia-noite, ela sentia que algo estava se aproximando. Em uma dessas noites, acordou com um som mais alto do que nunca. Tique, taque, tique, taque. Quando olhou para o relógio, o ponteiro não marcava mais o tempo. Em vez disso, os números giravam freneticamente e o pêndulo parecia refletir rostos deformados. A luz da sala piscou
e Clara viu no reflexo do vidro do relógio uma figura alta e sombria parada atrás dela. Quando se virou, não havia ninguém, mas o ar estava tão frio que sua respiração formava vapor. O relógio, então, parou de funcionar, mas antes disso, soltou um último som, uma risada baixa e sinistra. No dia seguinte, Clara decidiu se livrar do relógio. Levou-o até um lago afastado e o jogou na água, mas o som do pêndulo continuou ecoando em sua mente. Pensando que estava finalmente livre, Clara tentou seguir sua vida normalmente. Contudo, naquela noite, à meia-noite em ponto, ela acordou com um som familiar vindo da sala. Quando desceu as escadas, o relógio estava de volta à parede, pingando água do pêndulo, como se nunca tivesse sido descartado. Desde então, ninguém mais viu Clara. A casa está abandonada, mas os poucos que passam por lá dizem ouvir o tic-tac de um relógio que deveria estar quebrado. E às vezes risadas ao longe. A última chamada. Você já recebeu uma ligação no meio da madrugada e, ao atender, ninguém estava do outro lado? Imagine se dessa vez a voz ao telefone conhece cada segredo da sua vida. Foi isso que aconteceu com Mariana, e essa ligação mudou sua vida para sempre. Mariana era uma jovem universitária que morava sozinha em um pequeno apartamento no centro de São Paulo. Certa noite, enquanto terminava um trabalho para a faculdade, o relógio marcou exatamente 3 horas da manhã, quando seu celular começou a tocar. Na tela, um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Do outro lado da linha, havia apenas silêncio. Mas antes que pudesse desligar, uma voz rouca e baixa sussurrou. Você está sozinha, Mariana. Ela congelou. Desligou o telefone imediatamente, tentando convencer a si mesma de que era apenas um trote. 10 minutos depois, o telefone tocou novamente. O mesmo número. Mariana decidiu ignorar, mas a ligação não parava. Desesperada, ela desligou o celular e o colocou na mesa. Porém, apenas alguns segundos depois, o telefone começou a tocar novamente, mesmo desligado. Quando ela finalmente atendeu, a mesma voz disse, com um tom zombeteiro: Não adianta fugir, eu já estou aqui. Mariana, com o coração disparado, correu até a porta para verificar se estava trancada. Estava tudo em ordem. Pegou uma faca na cozinha e começou a verificar cada cômodo do apartamento, mas não encontrou nada. No entanto, quando voltou à sala, encontrou o celular em cima da mesa com a tela acesa. Uma foto de si mesma, tirada naquele exato momento, estava no visor. O pânico tomou conta dela. Tentando sair do apartamento, percebeu que a porta não abria, como se estivesse trancada por fora. O celular tocou novamente, mas desta vez o número era 000000. Quando ela atendeu, a voz parecia mais próxima, quase ao seu lado. Olhe pela janela. Relutante, Mariana caminhou até a janela e puxou a cortina. Lá embaixo, na rua deserta, havia uma figura encapuzada olhando diretamente para ela. A figura levantou lentamente a mão, segurando um telefone, e acenou como se estivesse dizendo tchau. Nesse momento, todas as luzes do apartamento se apagaram. Na manhã seguinte, os vizinhos chamaram a polícia após ouvirem gritos durante a madrugada. Quando os agentes arrombaram a porta, encontraram o apartamento vazio. Não havia sinal de luta, nem de Mariana. Apenas um celular deixado sobre a mesa, com uma única mensagem na tela: atenda sua última chamada. Até hoje, moradores do prédio relatam receber ligações de números desconhecidos às 3 horas da manhã, seguidas de sussurros que dizem: eu já estou aqui. Ninguém sabe o que aconteceu com Mariana, mas todos concordam em uma coisa: nunca, jamais atenda uma ligação no meio da madrugada.